Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo capítulo 2. Êxodo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. De qual tribo? Da tribo de Levi. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que iria acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fossem buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama ou de babá e crie essa criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim aqui. Com a morte de José, o governador do Egito, e a chegada de um faraó que não conhecia a José, os israelitas eles passaram a ser perseguidos e subjugados à escravidão. E eles se multiplicavam demais. Tinham muitos filhos. E os israelitas começaram a ser poderosos na terra do Egito. E por uma questão numérica, principalmente, Faraó começou a enxergar que eles eram uma ameaça. De repente, aquilo poderia gerar uma rebelião. Os israelitas estavam dominando as terras deles. Então o que Faraó teve a ideia? De começar a afligir, castigar os adultos, com muitos trabalhos forçados e dobrados. E ele fez um decreto de que toda vez que nascesse um menino, fala igual aos antigos, um menino homem, as parteiras deveriam matar o menino no parto, deixar viver apenas as mulheres. Qual que era o propósito disso? Faraó daria então dessas meninas futuramente a escravos de outros povos, que o Egito era o império da época, então tinham muitas nações dependentes do Egito. Então, Faraó apanharia essas meninas e daria a outros povos e manteria o mercado de escravos em alta do mesmo jeito. Isso, matando os meninos, no mundo espiritual, evitaria que se levantasse um libertador daquele povo. Contudo, escute isso aqui: a estratégia humana
jamais é capaz de deter os planos de Deus. Deus havia prometido a Abraão que daria uma terra por herança aos seus descendentes. Por isso, além de numerosos, eles deveriam ser treinados para receber aquilo que Deus daria. Escute aqui uma coisa. Todo plano de Deus passa na nossa vida pelo estágio do treinamento. Deus não vai dar nada para você de um propósito dele, de algo específico na sua vida, se antes ele não te treinar para isso. Se antes ele não trabalhar em você para isso. E nós precisamos resistir isso. O processo, às vezes, é doloroso. O processo envolve muitos embates. Envolve muitas dores. O ouro, para ele chegar ao estágio de você usar esse anelzão, o meu que não é ouro. Para quem não sabe, eu tenho alergia a ouro. Pobre é um negócio terrível. Isso aqui é prata dourada. Para você usar o ouro, esse ouro é 18? Tem acho que 16, 18, 24. Para você usar esse negócio aí caro. Isso passa por alguns estágios. E um desses estágios é a prova do fogo. O fogo purifica. E às vezes, para cumprir o propósito, nós passamos pelo fogo. Passamos pela fornalha. Então esses homens, a nação, precisava ser treinada. Além de um grande número de gente para possuir a terra, eles precisavam também ser treinados. E nesse caso, quem não resiste o processo, jamais vai estar apto para o propósito. Só vive o propósito quem resiste o processo. O que aconteceu? Os pais de Moisés chamavam-se Arão. Chamavam-se Arão, fala forte. E Joquebede. E fala junto agora. Não é Arão. Arão e Joquebede. Na Bíblia tem Arão e tem Arão. Arão era irmão de Moisés. Arão era o pai de Moisés. Joquebede, vocês conhecem mais por causa daquela musiquinha. A Bruna gosta desse estilo musical. Joquebede, Moisés não vai morrer, não sei o que, tal. E o pandeiro, né? Bruna, Eide, que gosta disso, Rayane, essas coisas do pandeiro, e chocalho, e coisas assim, né? Triângulo, né? Vocês definem, vamos fazer um negócio desse, uma hora dessa aí, para ver o que dá. E aí é o seguinte, Moisés nasceu. Havia um decreto de que o menino seria morto, embora não é o que aconteceu. E Joquebede escondeu o menino por 3 meses. E aí não puderam esconder mais. O que Joquebede teve a ideia? Ela fez um cesto, vedou bem esse cesto, colocou o menino dentro e soltou ele nas águas do rio. Estrategicamente, no lugar onde a filha de Faraó se banhava. Milagrosamente a filha de Faraó encontrou o menino e adotou, criando-o como seu próprio filho. Deus reverteu um plano para assassinar os meninos, para garantir que o libertador fosse preparado. Nisso aqui destaca, além da providência de Deus, a estratégia da mãe. Gente, olhe para mim aqui. Não espere Deus vir lá do céu te revelar tudo que você tem que fazer. Tem hora que você tem que usar a cabeça. Você tem que ser inteligente.
Você tem que pensar. Você tem que agir. E ela colocou esse plano em ação, para que o menino sobrevivesse e fosse encontrado pela filha de Faraó. Na nossa vida envolve isso, a confiança em Deus e também a nossa inteligência, a nossa capacidade. O mandatário egípcio queria matar o libertador, mas acabou criando e educando ele. O que aconteceu? Faraó buscava cruelmente destruir os israelitas, mas a sua filha cuidadosamente teve paixão de um que estava num cesto boiando em cima das águas. E o detalhe, gente, ela mandou chamar, aqui depois de uma informação, e aqui houve um combinado, ela mandou chamar a própria mãe do menino, para cuidar do menino. O que fica subentendido aqui no texto, é que a filha de Faraó achou conveniente que uma hebreia cuidasse do menino. A irmã de Moisés, com a arte e o manejo das palavras, apresentou a própria mãe do menino para que realizasse o trabalho de babá. E ela só soltou o menino no rio, a filha de Faraó achou, pegou o menino e devolveu o menino para a mãe. E o detalhe, pagando um salário para que ela tomasse conta do próprio filho. Talvez aqui tenha sido a primeira mãe a receber o chamado auxílio maternidade. Olha o que Deus faz, gente. Deus faz uns negócios, tem hora assim, confusos para nós. É por isso que às vezes a gente precisa ter a firmeza de que Deus está trabalhando naquilo que nós não entendemos. Hoje, nós temos o desfecho da história e sabemos que Deus estava por detrás disso tudo. Mas naquele momento, quem visse isso, parecia uma maluquice. Agora, o texto bíblico não parece sugerir que a princesa, que a filha de Faraó, tivesse sido enganada. O texto bíblico não relata que a filha de Faraó tivesse feito algum tipo de questionamento. Parece dar-nos aqui uma impressão de que no fundo ela percebeu o que havia sido arquitetado e ela sentiu essa compaixão de poder estender a mão sobre aquela criança. Assim as duas mulheres teriam escolhido entender uma outra e sustentavam essa coisa com firmeza. E Moisés foi salvo não por alguém que foi enganado, mas porque Deus agiu soberanamente. Olhe para mim aqui. Nós precisamos ter convicção de que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está trabalhando. Foi o que aconteceu. Deus preservou o menino por um ato da sua bondade e propósito. Um menino que estava sentenciado à morte. Mas houve aqui uma estratégia, um trabalhar de Deus, e esse menino foi preservado. E o detalhe, ele foi cuidado. Se ele não fosse para dentro do palácio, ele seria escravo como todo outro hebreu lá no campo de trabalho forçado. Mas o que Deus fez? Deus trouxe esse menino para dentro do palácio para ser instruído na língua, na cultura e ainda na capacidade militar dentro do palácio do maior império da época. Moisés passou 40 anos dentro do palácio. Os estudiosos acreditam que ele estava sendo preparado na ciência do Egito com chances reais para ser o próximo faraó. Não só conhecimento, mas lá no palácio ele recebeu também treinamento militar. E isso faz sentido, já que a filha de Faraó recebeu ele como filho. Olha, irmãos, Faraó querendo, olha como que Deus confunde a sabedoria
Paulo disse que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir aquilo que se acha muito inteligente. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir aquilo que parece forte demais. E aquilo que aos nossos olhos parece loucura, para Deus é sabedoria. Faraó querendo matar o libertador, evitar que alguém se levantasse para gerenciar, para coordenar uma rebelião. O que Deus fez? Por ironia do destino, Deus tirou o cara de lá e fez o próprio faraó criar o indivíduo dentro do palácio como neto dele. Você já viu o provérbio que fulano dá nota em goteira? Pois é esse aqui o caso. Deus deu um jeitinho e falou: o negócio é o seguinte, irmãos, tem hora que Deus faz umas coisas assim muito malucas. E parece que faz, uma das coisas é até para fazer o indivíduo pagar a língua. Você está querendo matar? Então tá bom. Vai ficar registrado na história que você criou o próprio. Criou o menino. E que agora já não era um menino, estava com 40 anos. E estava sendo preparado cada dia. Moisés estava sendo preparado até que chegou aos 40 anos. Olha o que aconteceu. Ele criado na cultura egípcia dentro do palácio, mas o sangue hebreu corria nas suas veias. Ele sabia da sua origem. Em um determinado dia, ele viu um egípcio espancando um hebreu. E ele entrou na briga para defender o hebreu. O texto bíblico diz que acidentalmente ele acabou matando esse egípcio. E para fugir das consequências, ele saiu do Egito. Ele foi para o deserto de Midian, que fica na região do Sinai. A mesma região onde Deus falou com ele. Anos depois, ele recebeu também as leis de Deus. Ou seja, com 40 anos ele saiu do Egito, depois de tendo sido formado lá como filhinho de papai dentro do palácio, e agora ele foi para um treinamento prático no deserto, um lugar onde ele haveria de caminhar com aquele povo depois de muitos anos. Ele conhecia o deserto porque ele ficou lá 40 anos. No Egito, ele cresceu em cultura e sabedoria, mas em terras diferentes agora, ele crescia em treinamento prático. Moisés experimentou a solidão e o trabalho de serviços comuns, como o de apacentar ovelhas. Pastorear ovelhas parece um serviço inferior para alguém com uma capacidade grande, como a que Moisés tinha. Mas às vezes Deus faz dessas coisas. Aquilo Deus estava ensinando para Moisés duas coisas: a arte da mansidão. A Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso que já viveu na terra. E Deus estava ensinando para ele também a submissão. Esse período durou 40 anos. Olha, ele ficou 40 anos no palácio, mais 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas e cuidando dessas coisas simples do trabalho diário no deserto, ajudando o seu sogro. Esses anos fizeram parte do processo do que Deus tinha para a sua vida. Olhe para mim aqui, ó. Deus não tem pressa dos seus planos. Um plano bem arquitetado exige tempo. Nós queremos a coisa tudo na marra. Nós queremos que o trem mude, que a coisa, falando aqui no linguajar mineiro, num trem, nós queremos que o trem muda da noite para o dia. Nada grande, nada importante, nada que vai ter um resultado extraordinário acontece do nada num piscar de olhos. Até o fruto tem o tempo de você preparar o terreno,
arrancar aquilo que não presta, adubar o terreno, cuidar das pragas, lançar semente, cuidar da planta quando pequena, quando maior, até ela frutificar. Depois que o fruto aparece, ainda tem um tempo para maturação. Todo propósito exige tempo. Não queira atropelar as coisas. Eu sei que a gente é um pouquinho apressado, um pouco agitado com essa questão do mundo de hoje. Você tem hoje no seu telefone uma internet muito mais rápida, meu filho, do que quando chegou a internet para nós lá atrás. Quando chegou a internet para nós lá atrás, que caiu para ser usado assim, popularmente, mas não era todo mundo que podia, mas que saiu das grandes empresas, que saiu das faculdades e passou a atender um ambiente domiciliar e comprar um computador lá no início dos anos 2000, não era um negócio fácil. A internet você tinha que desplugar o cabo do telefone e plugar no computador e ficava aquele trem ranhando lá dentro toda a vida e carregando. Hoje você tem uma internet no seu celular muito mais rápido. E mesmo assim, tem hora você fala, o celular está ruim, a internet está ruim. Porque lá atrás era bem pior. Né? Ó, lâmpadas aqui, ó, colorido inclusive. Na época do pai de muitos de nós aqui, eu não vou falar de nós não, porque senão alguém pode se sentir ofendido. Mas na época dos nossos pais, era na lamparina, meu filho. Era no lampião. Se voltar um pouquinho mais, era na tocha. Hoje nós temos tudo de mão beijada. Tranquilo, fácil. Mais fácil. Mas antes não era assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a facilidade de acesso que nós temos às coisas fez a gente também ficar muito apressado em outras coisas. A gente quer tudo na hora, tudo rapidinho. Muitos planos de Deus, Deus não tem pressa deles. Deus falou para Adão e Eva lá no jardim do Éden, olha, da mulher vai nascer a semente de um, que vai salvar a humanidade. Passaram-se muitos séculos, passaram-se muitos milênios, até o dia que Jesus nasceu, há 2000 anos atrás. Jesus falou, eu vou para o Pai, mas vou voltar. Tem gente que já perdeu a esperança da volta de Jesus. Vez ou outra a gente ouve alguém dizer assim, eu cresci ouvindo meu pai, meu avô dizer que Jesus vai voltar, não voltou até hoje, não vai voltar mais, ele vai voltar. Não perca essa esperança. Nenhum projeto grande, Deus tem pressa nele. Tem um tempo determinado. Então não queira atropelar as coisas. Já pensou se Jesus já tivesse voltado alguns anos atrás, irmão? O que seria de alguns de nós? Pois é. Então você glorifica ao Senhor por Ele não ter voltado ainda, porque te deu a oportunidade da graça dele te alcançar. Te deu a oportunidade de você conhecê-lo. E Moisés estava lá sendo treinado para isso. No deserto Deus trabalhava em Moisés. No Egito Deus também trabalhava nos israelitas. Apesar de viverem em uma nação com cultura de muitos deuses, o texto bíblico diz em Êxodo 2, 23 a 25, os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Capítulo 2, versículo 25. Deus ouviu o gemido deles e lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Eles clamaram. Se no deserto Deus estava trabalhando com Moisés, no Egito Deus estava trabalhando também com os israelitas. E foi nesse tempo que os filhos de Israel clamaram. Depois de 40 anos que Moisés estava sendo preparado no deserto, é que Deus apareceu a Moisés no meio da sarça ardente, como a música que nós cantamos aqui.
A sarça pegou fogo. A sarça pegar fogo é algo natural de um ambiente seco com temperatura alta. Só que aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés ficou impressionado com a sarça, embora a sarça estivesse ardendo, o que era normal, mas a sarça não se consumia, e agora aquilo chamou a atenção e falou: peraí, a sarça pega fogo e rapidinho o fogo se apaga, mas essa aqui o fogo continua aceso e a sarça não é destruída. Tem alguma coisa aqui diferente, tem alguma coisa aqui a mais. A sarça permanecia intacta e o fogo permanecia aceso. Sabe o que isso significa? Que o chamado de Deus na vida de Moisés não foi algo passageiro, não foi algo momentâneo, mas o Senhor estava chamando ele para algo sólido, algo que se sustentava. Moisés não foi atraído por algo costumeiro, mas por aquilo que de certa forma era permanente. Moisés não foi atraído por algo momentâneo, mas ele foi atraído por algo vindo diretamente de Deus. E no meio daquilo, Êxodo 3, 7 e 8, eu vou citar aqui na linguagem de hoje, NTLH. Então o Senhor disse: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Aos 80 anos, Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito. Quantos anos, gente? 80 anos. Nós estamos vivendo uma era de uma geração cansada, já percebeu isso? A turma mais antiga aqui de igreja conhece uma música. A música, quem cantava ela era o Jair Pires. Jair Pires foi um grande ganhador de almas no Brasil. A música chama Alma Cansada. Nós estamos vivendo a era das almas cansadas. A turma tão jovem, estou tão cansado. Estou tão cansado. É um cansaço que só. Moisés foi chamado com 80 anos para liderar um povo difícil. Aos 80 anos, Moisés retornou ao Egito para confrontar o faraó com as demandas de Deus, para que Deus libertasse os israelitas. Ele se apresentou diante do poderoso governante egípcio, exigindo que deixasse o povo de Deus partir. Essa era uma missão que exigia cuidados e exigia direção de Deus. Nisso aqui aprendemos que muitos dos planos de Deus exige de nós cautela. Não é porque é Deus que mandou que a gente vai fazer de qualquer jeito. Meter a cara e sem um planejamento, sem uma estratégia. Deus mandou, mas ainda assim não seria fácil. Oi, psiu. Tem gente achando que só porque Deus mandou a coisa vai ser fácil. Tem nada disso, irmãos. Deus mandou, e você cumpriu o que Deus mandou, é a garantia de vitória. Diga comigo alto: quando Deus manda, eu tenho a garantia de vitória. Então, quando Deus manda, você tem a garantia de vitória. Agora, isso não significa que vai ser fácil. Jesus disse que até o reino dos céus é tomado à força. E ele disse o seguinte: quem usa dessa força se apodera dele. Quem não usa da força, está fora. É preciso esforçar, meu filho. É preciso ter boa vontade. Deus chamou. Era preciso uma estratégia. E era preciso muito esforço. Não tinha nada fácil. O coração de Faraó já estava endurecido para que o povo não ficasse livre. Tanto é que ele tinha mandado matar os meninos recém-nascidos há 80 anos atrás. O coração estava endurecido.
A direção e os planos de Deus não quer dizer que Ele dá facilmente para quem o segue. Isso exige mudança de hábitos, alinhamento, força de vontade. Gente, Deus nos fez planos. Deus tem um caminho de bênção para a nossa vida. Deus tem planos de bênção para a nossa vida. Jeremias profetizou que os planos de Deus são diferentes de nós. Os planos de Deus são planos de nos dar um futuro melhor do que o que nós esperamos. Deus tem um tempo de bênção para mim e para você. Você acredita nisso? Agora lá vai. Exige de nós mudança de hábitos, alinhamento à vontade dEle. Exige de nós força de vontade. Tem que querer. Moisés foi resistente. E a resistência de Moisés era compreensiva. Porque a coisa não era fácil. Os israelitas eram cerca de 2 milhões de pessoas. Um povo com a mente de escravos. Um povo que estava sendo levado para um lugar que eles não conheciam. Um povo que estava sendo direcionado por um Deus que eles não conheciam muito bem. Então a missão de Moisés não era uma missão fácil. Quando o faraó se recusou a deixar o povo sair, Deus enviou uma série de pragas ao Egito, incluindo a morte dos primogênitos. Escute, isso aqui é importante. Como rei, Faraó personificava o domínio dos deuses no Egito. Fato que lhe dava a autoridade absoluta. É por isso que em Êxodo 5:2, quando Moisés falou para Faraó deixar o povo partir, olha a resposta de Faraó para ele: quem é o Senhor? Quem é Deus? Para que eu o ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei o povo ir. Sabe o que Faraó estava dizendo com essas palavras? Eu não reconheço a autoridade desse Deus que você está dizendo. Porque o próprio Faraó, ele se reconhecia como Deus. Os egípcios tinham o Faraó como Deus. A história está aí para comprovar aquele monte de coisa que foi tratado dos faraós naquele tempo. Então, quando ele disse para Moisés: olha, eu não reconheço esse Deus não. Quem é o Senhor? Quem é Deus aqui? Ou seja, eu não reconheço a autoridade dele. As pragas foram ataques de Deus aos falsos deuses egípcios. Quem me ouve diz amém. A morte dos filhos mais velhos, incluindo o primogênito da casa de Faraó, era um ataque direto de Deus à família de Faraó. O filho mais velho representava a continuação do domínio. A morte do primogênito representava falência do domínio, do governo. Atrapalhava a sucessão ao trono. E essa praga fez Faraó ceder à pressão. E ele deixou o povo partir. E o texto diz que Deus ordenou a Moisés: fale aos filhos de Israel que mate um cordeiro. Desde lá de trás, Deus apontava para a humanidade que um dia um cordeiro salvaria a humanidade. Deus disse para Israel: mate um cordeiro, pegue o seu sangue, aleluia, passe sobre a porta, pegue a carne do cordeiro, faça um churrasco. Se a família for grande, chame o vizinho, não deixe de desperdiçar. Coma o cordeiro, festeja, celebre. À meia-noite, um anjo da morte vai passar por todo o Egito. Na casa onde houver o sangue do cordeiro sobre a porta, não haverá morte. Mas na casa onde o sangue do cordeiro não estiver, todo primogênito, inclusive dos animais, não eram só primogênitos humanos, todos os primogênitos irão
morrer. Em toda a terra do Egito havia morte. Deus é o dono da vida. Que Deus é esse que mata? Pessoas pararam de morrer de lá para cá, gente? Todo dia morre gente. Deus é quem tem o controle da vida nas suas mãos. E gente vai embora para a eternidade de todos os jeitos. Acidente, doença. E eu sei de uma coisa. Não sei o que o anjo da morte fez naquele dia. Mas eu sei de uma coisa. Que em toda a terra do Egito, um enviado de Deus passou. E a turma anoiteceu com vida e não amanheceu com vida. Faraó ficou tão atormentado, e eu termino agora, que ele deixou o povo partir. Contavam naquele êxodo cerca de 2 milhões de pessoas. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, animais, pequenos, grandes. Israel saiu carregando toda a família e carregando tudo aquilo que possuía. Você fica de pé comigo e eu termino agora. A vida de Moisés nos ensina muitas lições. A saída do povo hebreu para tomar posse da sua terra, como Deus havia prometido a Abraão, comprova que o tempo não anula as promessas de Deus. Vou repetir. O tempo não anula as promessas de Deus. Deus fez lá atrás. Não tem muito tempo isso não, viu? Só para te alertar. Mas quando eu era adolescente, que eu saí da adolescência agora, viu gente? Está na vista, lógico. Deus me fez algumas promessas ainda quando criança e adolescente. E eu percebo o cumprimento de parte dessas promessas agora, depois de alguns anos. O tempo não anula as promessas de Deus. Vou repetir, o tempo não anula as promessas de Deus. Eu lhe digo mais, até mesmo os decretos humanos que parecem frustrar os planos de Deus, no fim contribuem para as suas realizações. Aquilo que parece ser um final pode ser um começo. Aquilo que parece que não tem jeito pode ser o começo de tudo. Deus é especialista nisso. Uma pobre mulher levava para sepultar o filho. Ela já era viúva. Uma dor terrível. Ela encontrou com Jesus no meio do caminho. E o texto bíblico diz que Jesus tocou no morto e trouxe ele de volta. E o funeral que seguia destino ao cemitério voltou para casa para celebrar a vida de um menino que foi ressuscitado. Na casa de Marta e Maria havia luto, havia dor. Tinha gente na casa de Marta e Maria culpando Jesus, dizendo: se o Senhor tivesse vindo depressa, Lázaro não teria morrido. E eles estavam numa dor terrível pelo luto. Jesus chegou e disse: me leva onde está sepultado. Quando chegou lá no túmulo, olha que loucura, gente. Jesus falou para a família: remove a pedra. Irmão, se fosse alguns de nós, olhariam para Jesus e diriam: Jesus está de gozação. Já tem 4 dias que esse moço está aí. Tem uma tradução que fala: já cheira mal. Tem 4 dias. Jesus falou: remove a pedra. E Jesus disse: Lázaro, saia. E o texto diz que Jesus trouxe ele de volta para a vida. Os decretos humanos falham. As promessas de Deus, elas são eternas. Nós também um dia estávamos perdidos na escravidão desse mundo. O inimigo nos oprimia e maltratava. Mas do improvável, do inesperado, há 2000 anos atrás, um anjo do Senhor visitou as terras da Galileia.
Foi na casa de uma moça que estava noiva, comprometida ao casamento, e disse para aquela moça: Deus agradou de você, Deus agradou do seu propósito, Deus agradou da vida que você vive diante dele. Você vai dar luz a um filho. Do inesperado, Deus fez nascer o Salvador, o nosso amado Salvador Jesus Cristo. E em Cristo não somos mais escravos, mas livres. E o detalhe: Moisés libertou os israelitas, levando para uma outra terra. Mas Jesus nos libertou da escravidão para nos levar para o céu. Os israelitas saíram de uma terra para outra terra. Nós saímos do mundo pecaminoso para irmos para o céu. Os israelitas saíram da terra do Egito para ir para outra terra que mesmo era uma terra boa, terra que emana leite e mel. Sim, é verdade. Mas o Senhor nos tirou desse mundo pecaminoso para nos levar para o lugar da sua morada eterna. Levante a sua mão e celebre ao Senhor. Volte para casa com essa palavra. O propósito de Deus não falha.